Que Jesus nos abençoe nessa contribuição novamente do nosso Evangelho, instrumentos de esperança entre amigos unidos nesse caminho de estudarmos o Evangelho juntos. O grupo Instrumentos de Esperança, que é formado por Viviane Andrade, Anne Afonso, Sérgio Magri, Marcelo Ribeiro, e depois no final da nossa contribuição trazemos a nossa música, unindo então uma forma mais harmoniosa de trazer as palavras do Evangelho e a nossa música de uma forma lúdica. Então, já agradecendo essa abençoada oportunidade, e hoje nós vamos dar continuidade no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Inicia-se capítulo 22, não separar o que Deus juntou, indissolubilidade do casamento. Vou ler um trechinho para que a gente possa efetuar os nossos comentários. Naquela época, o Evangelho de Mateus, capítulo 9, de 3 a 9. E chegaram-se a ele os fariseus tentando-o e dizendo: é porventura lícito o homem repudiar a mulher por qualquer causa? Ele respondendo lhe disse: não tendes lido quem criou o homem desde o princípio, fez macho e fêmea, e por isso deixará o homem o pai e mãe, a juntar-se-á com sua mulher, e serão uma só carne. Assim que já são dois, mas uma só carne. Já não são mais dois, e serão uma só carne. Não separe logo o que o homem, não separe o que o homem e o que Deus juntou. Então eles replicaram: por que Moisés então mandou o homem a carta de desquite? Moisés orientou os homens que pudessem se desquitar. Então ele respondeu: pela dureza dos vossos corações, que permite repudiar as vossas mulheres. Mas todo aquele que repudiar a sua mulher, se não for por motivo de fornicação, e se casar com outra, comete adultério, e se casar com outra por uma maneira de repúdio, comete adultério. Esse comentário é um comentário lá do Evangelho segundo o Espiritismo, Mateus 19, do Velho Testamento, onde ele estava falando que Moisés deu, sim, através das leis, dos ensinamentos cíveis, a opção da separação. E aqui ele vem nos aclarar, mediante a doutrina espírita, que tudo nessa vida nos convida a mudanças, ao progresso. Então, quando nós temos dentro de um casamento a oportunidade desse reencontro, de ajuste marital, de almas afins ou almas que têm algum desafeto e estão unidas para que possam se reconciliar. Por isso que Jesus exemplifica: reconcilia-te com teu adversário enquanto estiveres no caminho dele. E por vezes o nosso adversário maior é dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, o nosso cônjuge. E ele salienta: não vamos ficar na mordomia, porque às vezes nós reconciliamos com facilidade com aqueles que nos cercam, que nos circundam, de maneira imediata, dando facilitação e abertura, mas aqueles que estão dentro dos nossos lares, nós nos colocamos como oponentes. Então, ele vem salientar que nossos adversários, nossos opositores, podem ser, sim, aqueles que estão dentro dos nossos lares. E é aí onde ele fala: não separeis o que Deus juntou, porque os corações com certeza ainda estão distantes do verdadeiro amor. Olha só, tudo que procede de Deus no mundo não é imutável. Então, quando os corações estão unidos por esse elo de entendimento, de ordem, de sabedoria, de respeito, de reconciliação, com certeza nós vamos passar pelo casamento, que às vezes pode ser um casamento de prova, um casamento de expiação, um casamento de reencontros de almas afins,
mas vamos passar com alguma resignação, com alguma moderação, entendendo a lei divina, entendendo que não é o acaso o resultado desses encontros. Mas quando se une a nossa falta de entendimento, quando não se compreende, ou quando o casamento está nos trazendo uma tragédia, né? Uma maneira difícil de viver, de conviver, de sobreviver, com certeza é uma desgraça real. E então os nossos corações já estão afastados. E aí não cabe a nós irmos contra a lei divina, porque o homem é falho e a lei civil é humana e permite a separação. Então, a doutrina espírita não nos obriga a ficarmos em casamentos que vão complicar a nossa reencarnação futura, a nossa vida, o nosso progresso espiritual, por conta de que às vezes nós pensamos, não, eu estou nesse casamento por uma escolha, porque a pessoa é a minha prova, porque é meu karma. Isso só vai aumentar o nosso sofrimento, né? Quando os nossos corações estão distantes esse elo de amor, quando ali já é o momento de colocar um ponto final, então entra na lei do homem, que permite sim a separação. E ele diz aqui, há condições ordinárias do casamento que não é permitido nós estendermos e sacrificarmos a nossa vida, a nossa abençoada encarnação. Ele diz no Evangelho, quando tudo corre bem, segundo os interesses em comum, do amor, da união, de estender a afeição aos seus familiares, de estender a afeição às crianças, quando se tem aquela reunião que cabe a conversa, que cabe o entendimento, então vale a pena pensarmos sobre a lei divina que está unindo aquele casamento. Mas quando é um sacrifício, quando é permitido os desaforos, a malquerença, a tristeza, a mágoa, quantos casais que não se conversam porque não conseguem mais se entender, então é aquilo que vem falar que é unido à força e que com certeza por si mesmo se separa. É bem interessante essa fala aqui. Nos compromissos que determinam onde não supre a lei do amor, aquilo que está unido à força por si mesmo se separa. Então aquele juramento do altar, aquelas promessas, aquelas falsas verdades, não, eu vou ficar nesse casamento porque tem muita gente que fala, vou ficar pela obrigação, por estar casado, aquele casamento de fachada, que faz com que você só aumente a tua culpa, o teu desânimo, o teu sofrimento e o sofrimento do outro, aonde agrega às vezes as grandes tragédias, as traições. E então vale a pena nós repensarmos, não que a doutrina espírita inspire e incite a pessoa a se separar, mas se perguntar de verdade para o seu coração, qual é a perspectiva mediante essa união, se a união realmente é válida, se é uma união por amor, por elos de afetos, de amor, que vale a pena a reconciliação, ou se você pode se reconciliar com o adversário, que às vezes está ali dentro do seu lar, mas de uma maneira amigável, cada um vivendo na sua casa, cada um vivendo a sua vida e seguindo assim as leis de Deus, que é amar ao próximo como a si mesmo, mas respeitando as diferenças, respeitando que não é o casamento que vai nos conduzir à elevação quando nós estamos vivendo um martírio. Então, não vamos deixar os nossos corações
na dureza desse sentimento, no apego, porque muitas vezes nós ficamos apegados à pessoa e esquecemos de viver as nossas vidas e esquecemos de abrir um campo para o universo. Quando as portas do nosso coração se abrem a esse conhecimento, de colocar uma pedra, de colocar um fim, o universo vai conspirando para que outras oportunidades, novas pessoas se aproximem, às vezes elos de amizade, que às vezes nós estamos bloqueando. Então, fala nesse capítulo que Jesus ele não repudia o divórcio, a indissolubilidade do casamento, porque só há separação de corpos quando realmente não há mais a união do amor. Que Jesus então nos coloque nesses propósitos de entendimento dessa fala. Uma leitura aqui do Palavra de Vida Eterna que diz assim: Jesus nos solicitou a imediata reconciliação com os adversários. Então, que a nossa oração, a nossa música se dirija a Deus, nos disciplinando, nos conduzindo nesse caminho do entendimento, nos desapegando, porque cada um de nós é um universo, somos companheiros, mas nós não somos obrigados a atar os nossos elos quando nós estamos infelizes. Estamos aqui para buscar essa felicidade. Sabemos que a felicidade não é real, não é deste mundo, mas nesse caminho e nesse propósito que nós temos por anos que estamos aqui vivenciando neste planeta de provas e reencarnação, que a nossa reencarnação seja preciosa, valiosa, convivendo com aqueles que realmente nos amam e nos agradam, que nos agraciam com companheirismo e não com retaliação, não com lástima, não com amargor, com tristeza, com dor, com pesar. Que Jesus então nos abençoe, nos preparando para a nossa música e para o nosso próximo Evangelho. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.